Saudações a todos, aqui quem fala é o Wallace Conobilinos, instrutor das turmas sementes da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, e estou aqui iniciando de fato o nosso curso à distância com a nossa primeira aula do primeiro ciclo. Onde falaremos sobre história, cosmologia e um pouco sobre as divindades cultuadas pelos povos celtas. Esse é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula, e vamos falar um pouquinho sobre a base cultural de onde nasceu esse nosso caminho, essa espiritualidade, que seriam os antigos povos celtas. Sobre quem eram os celtas, como era seu modo de vida, quais foram suas origens, as terras em que eles habitaram. Então, sem demora, podemos começar. Tudo bem? Ao longo do vídeo vocês podem procurar um instrutor, fazer suas perguntas e pausar o vídeo, claro, ou pedir mais informações sobre qualquer ponto de interesse de vocês, tudo bem? Então, aqui vamos iniciar com o primeiro ciclo, a primeira aula do primeiro ciclo, falando sobre a história e as teorias de origem sobre os povos celtas. Quem foram esses povos celtas? A própria palavra dos celtas evoca na nossa cultura ocidental toda uma mística própria das lendas do rei Arthur, do Merlin, sobre lugares como a Irlanda, sobre Stonehenge e sobre sobre diversos mitos que ajudam a formar a base da nossa cultura ocidental. Ainda assim, nós temos hoje em dia muito mais fantasias do que entendimentos a respeito sobre quem eram os celtas, sobre como era o seu modo de vida e principalmente sobre quais eram suas origens. Existem diversos motivos para isso. Um deles é que a história dos celtas é vista de forma bastante errônea, inclusive, como veremos ainda na aula de hoje, como sendo distante da nossa, talvez distante demais para ser digna de atenção. Na cultura ocidental em si, ela não tem aquela importância primordial que nós vemos nas culturas clássicas da Grécia ou de Roma, ou também não tem o interesse típico das culturas anglo-germânicas, como os vikings, na mídia moderna. Normalmente os celtas são meio vistos como deixados de lado ali na história. E também há um segundo motivo, que é um pouco mais, entre aspas, romântico, que nos lembra que a história celta ela é bastante complexa por ela se mesclar muitas vezes com o mito. Muitas vezes fazendo pouca distinção de onde a história começa e onde o mito acaba.
Então, quando nós entramos na história céltica, nós entramos nas névoas da incerteza e de um passado que não é visto com frequência na televisão ou na escola. Ainda assim, é um mergulho em um mundo que é fascinante e incrivelmente apaixonante. Uma história de culturas, de guerreiros e rainhas, de lutas apaixonadas por causas perdidas e contra culturas opressoras, e de um povo que tinha valores extremamente fortes. E, mais do que importante do que tudo isso, mais próxima de nós do que parece. Como veremos agora. Quando a gente viaja através da história celta, nós normalmente temos que retroceder ao próprio início da cultura ocidental. Nós temos muitos deixa eu encontrar a palavra. Nós temos muitas fantasias que falam sobre a origem dos povos celtas. E isso se deve ao fato de sua história não ser tão divulgada quanto a de outros povos, como os que citamos agora há pouco. Então, mas, inclusive, isso faz com que encontremos algumas pessoas que digam que, não, que a história celta, a origem dos povos celtas, é algo quase desconhecido. O que também não é verdade. A história celta é estudada há séculos pela humanidade, e embora as teorias de origem dos povos celtas tenham mudado muito ao longo de todos esses séculos, graças ao aumento do conhecimento histórico, ela sempre esteve presente nos meios acadêmicos, embora nem tanto como as culturas mais conhecidas da mídia. Então, falando sobre a origem dos povos celtas, a teoria mais aceita e praticamente certa para a origem destes povos, e também a grande maioria dos povos europeus modernos, sugere que eles sejam descendentes dos povos indo-europeus. Essa sim é uma cultura primordial que teria origens incertas, mas que viveria em algum lugar da Eurásia no período aproximado entre 3.500 a.C. a 2.500 a.C. Hoje em dia as pesquisas indicam que talvez o berço da cultura indo-europeia fosse as regiões das estepes do leste da Ucrânia. Mas durante muito tempo ao ponto de o berço de visão como berço da cultura indo-europeia seriam as planícies do norte do Irã. Bom, independente de qual seja a origem primitiva desses povos, a arqueologia aceita que os indo-europeus se espalharam em ondas colonizadoras tanto para o leste quanto para o oeste.
No leste, no Oriente, eles deram origens a culturas que estão vivas até hoje, de certa forma, como a cultura da Índia Védica, que embora tenha sofrido muitas transformações, ainda tinha uma base indo-europeia muito forte. E a cultura da Índia Védica, dos tempos védicos, era profundamente indo-europeia. Além dessa cultura da Índia, que permaneceu viva e se transformando ao longo do tempo, no Oriente ela também deu origem a culturas que permaneceram quase intocadas, de forma isolada, como é a cultura dos Kalasha, que vivem nas montanhas do Paquistão, e também origem a culturas que foram extintas, como a cultura tocariana, que existia na China. Então vocês podem perceber, e todas essas culturas eram culturas bastante diferentes umas das outras. Mas todas possuíam a mesma origem indo-europeia. Veremos mais sobre isso falando agora sobre o Ocidente, sobre o Oeste. No Oeste, os indo-europeus deram origem à maioria das culturas dos povos europeus modernos. A maioria qual, Wallace? De quem estamos falando? Estamos falando sobre celtas, estamos falando sobre germânicos, estamos falando sobre eslavos, estamos falando sobre bálticos, estamos falando sobre gregos, estamos falando sobre italiotas, que dariam origem aos romanos. É mais fácil acharmos culturas de origem indo-europeia, apontarmos as culturas de não origem indo-europeia, do que apontarmos todas as de origem indo-europeia. Na cultura das culturas europeias atuais, é considerado, da Europa Ocidental, claro, é considerado que apenas as culturas da Hungria, os magiares, dos fino-ugrianos da Finlândia e da Estônia, e dos vascos do País Basco seriam culturas de origem não indo-europeia. Todas as outras culturas seriam, de certa forma, aparentadas de origem indo-europeia, como uma grande família, de certa forma. Ah, mas elas parecem culturas tão diferentes, e são. O fato de serem culturas aparentadas não querem dizer que elas são iguais. Assim como você não é igual aos seus irmãos ou igual aos seus primos. As culturas indo-europeias, elas, conforme elas se espalhavam, elas se estabeleciam em determinadas regiões, onde desenvolviam suas próprias inovações tecnológicas, estruturais, culturais, linguísticas, e se tornavam diferentes das culturas que se estabeleciam em outros lugares. Da mesma forma, a Europa Ocidental, ela não era inabitada quando os indo-europeus chegaram. Ela possuía povos autóctones ali. E muitas vezes os povos indo-europeus, eles estabeleciam contatos com esses povos em determinados graus de interação que acabavam por gerar novos povos. Em alguns pontos, os indo-europeus expulsavam esses povos, lutavam com eles, os eliminavam. Outros povos indo-europeus se estabeleciam como uma nova elite
se transformando na casta governante desses povos europeus primitivos. E em outros casos eles se misturavam com esses povos ou comercializavam com eles. Em cada qual em diferentes casos, em diferentes graus, que permitia com que gerasse também diferentes graus de intercâmbio e mistura cultural, o que fazia com que novos povos fossem gerados. Assim, nenhum povo da antiguidade se lembrava da origem indo-europeia. Isso tudo, estamos falando aqui basicamente em arqueologia. O máximo que nós temos sobre isso são os mitos que diziam, como vemos em alguns mitos gregos, alguns mitos celtas, que se lembram dos seus povos chegando às terras no qual se estabeleceram através de grupos nômades. Essa é a maior lembrança que eles têm entre si, que preservada no período indo-europeu. E ela não fala sobre o parentesco entre gregos, germanos e outros povos. Isso daí nós estamos entrando principalmente no ramo da arqueologia e da linguística. Na verdade, ela é mais linguística do que arqueológica, inclusive. Mais linguística e antropológica. Por exemplo, o parentesco linguístico entre as línguas indo-europeias, principalmente as línguas mais periféricas, aquelas menos conhecidas e menos influenciadas, é inegável. Como, por exemplo, línguas tão díspares como o lituano e o sânscrito. O Lituânia no Mar Báltico, quase no norte da Europa, com o leste europeu, e o sânscrito ali na Índia. É bem atestada a semelhança entre essas línguas. E também antropológica, porque as bases estruturais das sociedades indo-europeias, elas costumam ser semelhantes. Tripartidas entre uma classe rural mais numerosa, uma casta erudita sacerdotal elevada e uma casta guerreira do qual costumava emergir a realeza. Então, nós conseguimos ver normalmente, claramente, a estrutura indo-europeia através do estudo linguístico, através do estudo antropológico. E, por vezes, os estudos arqueológicos ainda nos carecem de material em alguns aspectos. Mas, no geral, grande parte dos arqueólogos também corrobora com a teoria indo-europeia. E essas incursões ocidentais dos indo-europeus, elas ocorriam em ondas, onde os povos encontravam os povos autóctones europeus, e ali ou eles interagiam, ou eram assimilados por eles, ou comercializavam com eles, e o que dava origem a novas culturas que
partiam novamente em novas ondas em direção ao Ocidente. Dessas ondas, aquelas que nos interessam mais seriam as do chamado Bikkerfolk, ou permita-me apenas um instantinho, eu perdi o nome deles em português. Lembrei. O vaso campaniforme. A cultura do vaso campaniforme, ou o Bikkerfolk, que era uma cultura que dominava metais leves, como o bronze, e que parece ter dominado as tecnologias de produção de bebidas fermentadas, como a cerveja e o hidromel. Alguns estudiosos questionam se o Bikkerfolk, a cultura do vaso campaniforme, é realmente indo-europeia ou pré-indo-europeia. Nós não temos ainda certeza disso, mas a maioria dos estudiosos acredita que eles são uma cultura indo-europeia que teria chegado até mesmo a Península Ibérica, em regiões de Portugal e Espanha, e a Irlanda ainda no 3º milênio antes de Cristo. E essa cultura é muito interessante. Para guardar em mente para uma outra informação que eu vou trazer mais à frente. Tudo bem? Bom, mas essa cultura, a Bikkerfolk, ela teria se espalhado por toda a Europa, chegando até a Península Ibérica e a Irlanda ainda no 3º milênio antes de Cristo. Na verdade, é interessante notar que um dos motivos pelas quais ela é colocada em dúvida se ela é indo-europeia está no fato de que seus artefatos mais antigos não foram encontrados na Europa Central, mas sim às bordas do Tejo, em Portugal. O que faz com que muitas pessoas se perguntem, o que muitos arqueólogos se perguntassem, se não era uma época muito precoce para a chegada de uma cultura indo-europeia na Península Ibérica. Mas ela é uma das culturas consideradas ancestrais dos povos celtas. Depois da cultura do vaso campaniforme, vem a cultura dos campos de urnas. Por que eles tinham esse nome? Porque eles tinham o hábito de cremar os corpos dos seus mortos e enterrá-los em urnas. Diferente dos seus antecessores, que preferiam construir monumentos tumulares nas colinas. Então vocês veem a diferença. A cultura do vaso campaniforme construía monumentos tumulares para os mortos nas colinas, enquanto a cultura dos campos de urnas preferia cremar os corpos e enterrá-los em pequenas urnas. Essa cultura dos campos de urnas, ela teria se espalhado
ao longo do período entre 1200 a.C. até mais ou menos 750 a.C., pelas regiões habitadas pelos povos que os gregos chamavam de Keltoi ou Galatai, principalmente a região da Alemanha, norte da França, leste europeu, incluindo regiões do Mar Báltico, norte da Itália e sul da Península Ibérica, sul de Portugal e Espanha. As culturas do vaso campaniforme e dos campos de urnas, elas se estabeleceram em lugares semelhantes, apesar da cultura dos campos de urnas não ter chegado até as Ilhas Britânicas. Pelo menos nós não temos evidência disso. E possivelmente ambas tiveram contato com os povos europeus autóctones anteriores. Essas são as duas incursões primordiais para o estudo dos povos celtas, as duas incursões indo-europeias primordiais para entender o pensamento dos arqueólogos sobre a origem dos povos celtas. Porque as culturas posteriores já vinham de povos já estabelecidos nessas regiões, não vindo mais do leste distante, do ponto de origem dos indo-europeus, mas já dentro da Europa Central. Embora, como fiz aquela nota, para muitos arqueólogos, a cultura do vaso campaniforme, o Beaker Folk, ele já teve uma origem já no extremo ocidente, aqui na Península Ibérica. A cultura Hallstatt, que é o nome de um sítio arqueológico na Áustria, onde foram encontrados muitos artefatos deste povo, ela costuma ser a primeira a receber dos estudiosos a nomenclatura de celta. Para alguns outros estudiosos, as culturas dos campos de urnas ou a mesma do vaso campaniforme já poderia ser considerada céltica. Mas, na teoria mais vigente, pelo menos até o momento, a cultura Hallstatt costuma ser a primeira a ser chamada de celta. O povo de Hallstatt, a gente chama pelo sítio arqueológico, onde foram encontrados muitos artefatos, mas a gente não tem certeza se eles realmente, se essa cultura realmente nasceu ali. Ela se espalhou pela Europa, chegando até mesmo às Ilhas Britânicas e Irlanda. Era um povo que dominava o ferro, o que lhe dava inúmeras vantagens em combate contra povos ainda da Idade do Bronze. Além de uma prática de construção de fortalezas elevadas, os chamados oppidum. Eu estou tentando explicar mais ou menos como era o oppidum, mas normalmente o oppidum ele era uma fortaleza que era construída no alto das colinas, onde eles construíam uma espécie de pequena comunidade que, até onde se entende, era útil tanto para defesa quanto também para engorda do gado, e alguns sugerem até mesmo para centros religiosos, centros rituais. E as práticas funerárias também mudavam.
o povo de Hallstatt, eles continuavam cremando os mortos. Mas agora os nobres e os ilustres eram enterrados novamente em colinas tumulares juntos aos seus bens, como os famosos túmulos da princesa de Wix e do príncipe de Rochdorf. Ou seja, a cultura Hallstatt, ela cremava os mortos como a cultura dos campos de urnas, mas os mortos importantes, famosos e, e da nobreza, eles recebiam colinas tumulares como o povo do vaso campaniforme mais antigo. Como a sua expansão ocorreu ainda é algo meio misterioso, mas a teoria mais aceita é que eles chegavam às novas terras em ondas, invadindo lugares já povoados e subjugando as populações, impondo a sua cultura e estruturas sociais, mas também absorvendo muitas das suas características, o que gerou uma grande diversidade das culturas célticas. Com o tempo, quase todo o continente europeu ocidental pertenceu aos celtas, entre aspas, com exceção do Mediterrâneo, da Germânia, ainda que nessa época o sul e o centro da Alemanha fossem majoritariamente céltico, e a Península Ibérica, que era majoritariamente céltica, mas dividida com diversos outros povos, inclusive os povos pré-indo-europeus, que eram os íberos, e povos de outras origens, como fenícios. O leste europeu era uma região mais mista, com bolsões entre celtas, germanos, eslavos e outros povos. Os primeiros celtas que aparecem nos registros das culturas letradas do Mediterrâneo, porém, provavelmente pertenciam a uma última evolução cultural, a chamada cultura latine, que é o nome recebido pela região da Suíça, onde muitos dos seus artefatos eram encontrados, e que se estabeleceu da Península Ibérica até a Hungria. Além, é claro, das Ilhas Britânicas. Essa era uma cultura conhecida por uma arte complexa, inspirada em motivos curvilíneos e naturais, e foi essa cultura que os gregos chamaram de Keltoi e os romanos chamaram de Gali. Aquela aristocracia guerreira de Hallstatt agora era líder de um povo que adquirira suas próprias características, tornando-se celta. E eles entraram nas histórias, nos registros históricos dos povos mais ao sul, atacando o continente europeu em bandos conquistadores. Isso muito antes dos vikings, os celtas iniciaram as ideias de invasões de povos bárbaros invadindo o continente. Os celtas em si, eles nunca criaram um império, dividindo-se em tribos e reinos menores. E eles viam as tribos vizinhas como quase tão estrangeiras quanto um romano ou um germano. Portanto, em sua bravura e sua constante busca por glória e conquista territorial, eles lutavam quase tanto entre si
quanto contra outros povos. Em 390 a.C., Brenos, um chefe da tribo dos Senones, saqueou Roma e ficou conhecido pelo seu desdém pela tentativa romana de enganá-lo na hora de pagar o resgate pela cidade. Pousou a sua espada sobre a balança e bradou: Vai victis! Ai aos vencidos! E esse dia ficou marcado na história de Roma como o Dies Aliensis. Outro Brenos saqueou o templo de Delfos, na Grécia, em 279 a.C., e também se tornou famoso por sua prodigiosa gargalhada, ao saber que as estátuas que ali estavam representavam os deuses. Mas os celtas não buscavam apenas a guerra com outros povos, mas também o comércio e o intercâmbio cultural. Eles não viviam isolados, mas estavam em constante contato com os romanos, gregos e mesmo os germanos, que normalmente são vistos como seus inimigos. Isso gerou uma civilização de grande esplendor, principalmente na Gália, que engloba hoje partes da praticamente toda a França, partes da Suíça, da Bélgica, Holanda e a região da Catalunha, na Espanha, que foram as regiões onde a civilização celta atingiu o auge do seu esplendor, embora ela estivesse presente em muitas outras regiões também. Agora, sobre a parte histórica, essa parte ela é o bastante, mas eu gostaria de trazer algumas informações que são atualizadas, assim, e eu gostaria que vocês se lembrassem um pouco sobre o que eu disse sobre a cultura dos campos de urnas. Não, dos campos de urnas não, do vaso campaniforme, a cultura Bell Beaker. Por quê? Porque, de acordo com estudos mais recentes, de grandes estudiosos como o arqueólogo Barry Cunliffe e o linguista John Koch, uma nova teoria sobre a expansão céltica surgiu. E ela tem ganhado muita força no meio acadêmico. A teoria de que os celtas teriam sua origem no coração da Europa, com a cultura do vaso campaniforme e dos campos de urnas, ela ainda é a teoria padrão da academia quanto à origem dos celtas. Mas esses novos estudiosos têm trazido essa nova teoria, que é a chamada teoria da origem atlântica. E ela surge justamente pelo fato de que os artefatos mais antigos encontrados da cultura do vaso campaniforme, a cultura Bell Beaker, ela não ser encontrada na Europa Central, lá atrás na Áustria, na Hungria,
nas bordas do Danúbio, onde se esperava que fosse a origem dos celtas. Não. Ah, essa, os artefatos mais antigos da cultura Belbeaker, elas são encontradas, e são encontrados na região do Vale do Rio Tejo, em Portugal. O que faz com que muitas pessoas pensem que, se a cultura do vaso campaniforme é uma das culturas de origem dos celtas, talvez os celtas não fossem sequer uma cultura de origem indo-europeia, uma vez que isso, como chama, a origem desses artefatos da cultura da cultura do Beaker Folk, a idade dos artefatos encontrados na Península Ibérica indicaria que os indo-europeus teriam que ter chegado lá muito antes do que se esperava. Outros acreditam que eles realmente podem ter chegado, de que os indo-europeus podem realmente ter chegado até a Península Ibérica ainda na Era do Bronze, chegando, não atravessando a Europa Central, mas como grupos nômades e comerciais através do Mediterrâneo, e ali se estabelecido e dado a origem à cultura que um dia viria a ser conhecida como celta. Então é interessante notar que por essa teoria atual, que vem ganhando força no meio acadêmico, a cultura da origem, a origem da cultura celta estaria não na Europa Central, mas em Portugal, na região do Vale do Tejo. Entendem o que eu quis dizer, como talvez essa cultura seja muito mais próxima de nós do que nós sabemos? Ainda de acordo com essa teoria, a língua e a cultura céltica, ela se espalharia não da Europa Central para o Ocidente, mas do extremo Ocidente às bordas do Atlântico. Por isso a cultura da origem atlântica, mas das bordas do Ocidente, nas bordas do Atlântico, para o norte, se espalhando da Ibéria até o norte da Escócia, passando pela Irlanda como um dialeto comercial, e a partir daí descendo pelas Ilhas Britânicas e chegando à Europa Central. E que essa expansão seria muito mais pacífica do que a outra teoria diz. Porque provavelmente, de acordo com essa teoria, o céltico, o idioma, ele teria encontrado sua origem como um dialeto comercial entre esses povos que saíam da Península Ibérica e iam para as regiões da França, da Irlanda, da Escócia e da Grã-Bretanha. Essa teoria, embora ainda não seja o padrão, ela corroboraria com uma outra teoria que diria que o idioma do reino de Tartessos, que os gregos localizam, os cronistas gregos localizam na região da Península Ibérica, no sul de Portugal, na região da fronteira sul entre Portugal e Espanha,
É, essa teoria corrobora de que esse antigo reino provavelmente seria falante de um idioma céltico, o que até então muitos estudiosos acreditavam que esse reino era falante de uma língua fenícia. E mas o nome do único rei de Tartessos registrado é realmente um nome celta, Argantonos, e, e existem muitas palavras celtas reconhecíveis na escrita de Tartessos. Essa teoria é definitiva? Ainda não. É uma teoria que está ganhando força no meio acadêmico e que merece ser conhecida também para mostrar que, em termos de ciência, não existem respostas absolutas. Durante mais de 100 anos, nós aceitamos que os celtas tinham sua origem nas culturas indo-europeias das costas do Danúbio e foram invadindo o Ocidente, em direção ao Ocidente. Hoje descobrimos que talvez eles tenham tido, como chama? Esses grupos indo-europeus tenham chegado de forma comercial através do Mediterrâneo até a Península Ibérica e dado origem à cultura celta dentro da Península Ibérica e de lá ela ter se espalhado de forma comercial para as Ilhas Britânicas e para a Europa Central. Não temos certezas, mas são as duas teorias que estão em bastante voga hoje no meio acadêmico. E por último, eu gostaria de citar uma das uma lenda da Gália que é interessante porque quando você a lê por cima, você diz, Wallace, essa lenda corrobora com a teoria original, a teoria danubiana. Aí eu, de fato, parece. Mas se você entender que ela é bem posterior, chegando ao fato de os romanos que anotaram essa lenda, que registraram essa lenda, conseguirem dar até mesmo uma data histórica para ela, ela também não nega a possibilidade da origem da origem atlântica, porque independente da origem dos celtas vir do Danúbio em direção ao ocidente ou da Ibéria em direção ao oriente, em algum momento os celtas chegaram e se estabeleceram como comunidades na Europa Central, e ali eles começaram sim a invadir como bandos como chama? Invadir com bandos conquistadores regiões ou determinadas regiões da Europa, inclusive a Península Itálica. E essa lenda ela fala de Ambicatus, um grande rei que reinou entre os celtas. A mitologia da Gália ela já nos foi perdida por muito tempo. Nós temos apenas alguns resquícios do que poderia representar o corpus mitológico gaulês e preservados pelos cronistas clássicos da Grécia e de Roma.
Mas um dos contos que sobreviveu é essa lenda de Ambicatus. Muito discutido se é lendário ou histórico, ou pelo menos pseudo-histórico. Ele nos conta um possível mito de origem ou ancestral do povo gaulês. E ainda nos traz uma explicação quase histórica para o ciclo de invasões célticas que atingiram o sul e o leste da Europa. Registrado por Timágenes e preservado na obra Ab Urbi Condita de Livio, o conto nos fala sobre Ambicatus, rei dos Biturigos, que reinou sobre os gauleses nos tempos de Tarquinius Priscus, de 616 a 579 a.C. Então vocês percebem que isso é muito posterior aos tempos das invasões. A cultura do Beaker Folk é quase do terceiro milênio antes de Cristo. Então vocês percebem que ela é muito posterior. Que reinou sobre os gauleses nos tempos de Tarquinius Priscus, e seu reinado foi próspero, e sua sabedoria era reconhecida. Mas com isso, a população da Gália cresceu, e logo a terra não podia mais suprir a tribo. Isso quer dizer, logo eles começaram a enfrentar problemas como superpopulação, falta de recursos para alimentar a todos, e tudo aquilo que acontece quando há superpopulação de seres humanos numa região. Com isso, Ambicatus adotou a prática chamada de Ver Sacrum, ou Primavera Sagrada, e convocou seus dois sobrinhos, Beloessus e Segoessus, para que cada um deles liderasse um terço da tribo, na verdade de várias tribos, em expedições para colonizar e conquistar novas terras, guiados por oráculos e portentos de animais sagrados. Segoessus foi escolhido pelos deuses para ir para o leste, para além da floresta Hercínia, enquanto Beloessus foi destinado a partir para o sul, para a região da Itália. E a Beloessus é atribuída à fundação de Mediolanum, Milão, após derrotar os etruscos locais. Ambicatus é histórico ou não? Nós não sabemos, mas sabemos que em algum momento, a partir do século VII a.C., do século VI e VII a.C., os celtas deixaram sua casa na Europa Central e começaram a invadir determinadas regiões da Europa, incluindo o norte da Itália e incluindo as regiões ao leste da floresta Hercínia, onde ficava a Grécia. É um mito? Uma história? Uma verdade? Não sabemos. Mas que se encaixa perfeitamente ao que sabemos historicamente sobre os celtas, se encaixa. E agora, eu gostaria de encerrar aqui a nossa parte de história e nos vemos no próximo vídeo. Até daqui.